Vamos para a continuidade deste tema da lição 5 com o título: Permanece fiel com sua ideia 5.1. Bom estudo! E agora eu vos disse, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. João 14.29. Muitas pessoas, inclusive eu, observaram eventos antes que ocorressem, isto é, antes de ocorrerem neste mundo de 3 dimensões. Visto que o homem pode observar um evento antes que ele ocorra nas 3 dimensões do espaço, a vida na Terra prossegue de acordo com o plano, e este plano deve existir em outro lugar em outra dimensão, e está se movendo lentamente pelo nosso espaço. Se os eventos ocorridos não estavam neste mundo quando foram observados, então, para ser perfeitamente lógico, eles deveriam estar fora deste mundo. E tudo o que há para ser visto antes de ocorrer aqui deve ser predeterminado do ponto de vista do homem desperto em um mundo tridimensional. No entanto, os antigos mestres nos ensinaram que podemos alterar o futuro, e minha própria experiência confirma a veracidade de seus ensinamentos. Portanto, meu objetivo ao dar este curso é indicar possibilidades inerentes ao homem, mostrar que o homem pode alterar seu futuro, mas, assim alterado, forma novamente uma sequência determinística a partir do ponto de interferência, um futuro que será consistente com a alteração. A característica mais notável do futuro do homem é sua flexibilidade. O futuro, embora preparado com antecedência em todos os detalhes, tem vários resultados. Temos, a cada momento de nossas vidas, a escolha diante de nós qual dos vários futuros teremos. Existem 2 perspectivas reais do mundo possuídas por todos, um foco natural e um foco espiritual. Os antigos mestres chamavam um de a mente carnal e o outro de a mente de Cristo. Podemos diferenciá-los como consciência desperta comum, governada por nossos sentidos, e uma imaginação controlada, governada pelo desejo. Reconhecemos esses 2 centros distintos de pensamento na declaração. O homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, nem pode ele conhecê-las, porque se discernem espiritualmente. E Cor 2.14. A visão natural confina a realidade ao momento chamado agora. Para a visão natural, o passado e o futuro são puramente imaginários. A visão espiritual, por outro lado, vê o conteúdo do tempo. O passado e o futuro são um todo presente para a visão espiritual. O que é mental e subjetivo para o homem natural é concreto e objetivo para o homem espiritual. O hábito de ver apenas o que nossos sentidos permitem nos torna totalmente cegos para o que, de outra forma, poderíamos ver. Para cultivar a faculdade de ver o invisível, devemos muitas vezes desenredar deliberadamente nossas mentes da evidência dos sentidos e focar nossa atenção em um estado invisível, sentindo mentalmente e sentindo até que tenha toda a nitidez da realidade. O pensamento sério e concentrado, focado em uma direção específica, bloqueia outras sensações e as faz desaparecer. Precisamos apenas nos concentrar no estado desejado para vê-lo. O hábito de retirar a atenção da região da sensação e concentrá-la no invisível desenvolve nossa perspectiva espiritual e nos permite penetrar além do mundo dos sentidos e ver o que é invisível, pois as coisas invisíveis dele, desde a criação do mundo, são vistas claramente. Rom 1.20. Essa visão é completamente independente das faculdades naturais. Abra e acelere. Um pouco de prática nos convencerá de que podemos, controlando nossa imaginação, remodelar nosso futuro em harmonia com nosso desejo. O desejo é a mola mestra da ação. Não podíamos mover um único dedo, a menos que tivéssemos o desejo de movê-lo. Não importa o que façamos, seguimos o desejo que no momento domina nossas mentes. Quando quebramos um hábito, nosso desejo de quebrá-lo é maior do que nosso desejo de continuar com o hábito. Os desejos que nos impelem à ação são aqueles que prendem nossa atenção. Um desejo é apenas uma consciência de algo que nos falta e precisamos para tornar nossa vida mais agradável. Os desejos sempre têm algum ganho pessoal em vista. Quanto maior o ganho previsto, mais intenso é o desejo. Não há desejo absolutamente altruísta. Onde não há nada a ganhar, não há desejo e, consequentemente, nenhuma ação. O homem espiritual fala com o homem natural através da linguagem do desejo. A chave para o progresso na vida e a realização dos sonhos está na pronta obediência à sua voz. A obediência inabalável à sua voz é uma suposição imediata do desejo realizado. Não conheço definição mais clara dos meios pelos quais realizamos nossos desejos do que experimentar na imaginação o que experimentaríamos na carne para atingir nosso objetivo. Essa experiência imaginária do fim com aceitação, deseja os meios. O eu quadridimensional então constrói com sua visão mais ampla os meios necessários para realizar o fim aceito.
A mente indisciplinada acha difícil assumir um estado que é negado pelos sentidos. Mas aqui está uma técnica que torna fácil chamar coisas que não são vistas como se fossem, isto é, encontrar um evento antes que ele ocorra. As pessoas têm o hábito de desprezar a importância das coisas simples. Mas esta fórmula simples para mudar o futuro foi descoberta depois de anos de pesquisa e experimentação. O primeiro passo para mudar o futuro é desire, ou seja, definir seu objetivo, saber definitivamente o que você deseja. Em segundo lugar, construa um evento que você acredite que você encontraria seguindo a realização do seu desejo, um evento que implica a realização do seu desejo, algo que terá a ação do eu predominante. Em terceiro lugar, imobilize o corpo físico e induza uma condição semelhante ao sono, imaginando que está com sono. Deite-se em uma cama ou relaxe em uma cadeira. Então, com as pálpebras fechadas e sua atenção focada na ação que pretende vivenciar na imaginação, sinta-se mentalmente direto para a ação proposta. Imaginar o tempo todo que você está realmente executando a ação aqui e agora. Você deve sempre participar da ação imaginária. Não apenas fique para trás e observe, mas sinta que está realmente realizando a ação de forma que a sensação imaginária seja real para você. É importante sempre lembrar que a ação proposta deve ser aquela que segue a realização do seu desejo. Além disso, você deve sentir-se na ação até que tenha toda a nitidez e distinção da realidade. Por exemplo, suponha que você deseja uma promoção em seu escritório. Ser parabenizado seria um evento que você encontraria após a realização de seu desejo. Tendo selecionado esta ação como aquela que você experimentará na imaginação, imobilize o corpo físico e induzir um estado semelhante ao sono, um estado de sonolência, mas no qual você ainda é capaz de controlar a direção de seus pensamentos, um estado no qual você está atento sem esforço. Em seguida, visualize um amigo diante de você. Coloque sua mão imaginária na dele, sinta-o sólido e real, e mantenha uma conversa imaginária com ele em harmonia com a ação. Você não se visualiza a distância no ponto do espaço, e a distância no ponto do tempo sendo parabenizado por sua boa sorte. Em vez disso, você faz em outro lugar aqui, e no futuro agora. O evento futuro é uma realidade agora em um mundo dimensionalmente maior e, curiosamente, agora em um mundo dimensionalmente maior é equivalente a aqui no espaço tridimensional comum da vida cotidiana. A diferença entre sentir-se em ação, aqui e agora, e visualizar-se em ação, como se estivesse em uma tela de cinema, é a diferença entre sucesso e fracasso. A diferença será apreciada se você agora se visualizar subindo uma escada. Então, com as pálpebras fechadas, imagine que uma escada está bem na sua frente e sinta-se de fato subindo por ela. Desejo, imobilidade física beirando o sono e ação imaginária em que céu predomina sentimentalmente aqui e agora, não são apenas fatores importantes para alterar o futuro, mas também são condições essenciais para projetar conscientemente o eu espiritual. Quando o corpo físico está imobilizado e possuímos a ideia de fazer algo, se imaginarmos que o estamos fazendo aqui e agora e mantivermos a ação imaginária indo sensualmente até o sono, provavelmente despertaremos do corpo físico para nos encontrarmos em um mundo dimensionalmente maior com um foco dimensionalmente maior e realmente fazendo o que desejávamos e imaginávamos que estávamos fazendo na carne. Mas quer estejamos acordados lá ou não, estamos na verdade realizando a ação no mundo quadridimensional, e no futuro, iremos reencená-la aqui no mundo tridimensional. A experiência me ensinou a restringir a ação imaginária, a condensar a ideia que deve ser o objeto de nossa meditação em um único ato e a reencená-la continuamente até que tenha a sensação de realidade. Caso contrário, a atenção se desviará ao longo de uma trilha associativa e muitas imagens associadas serão apresentadas à nossa atenção, e em poucos segundos, elas nos levarão a centenas de quilômetros de nosso objetivo no ponto do espaço e a anos de distância no ponto de tempo. Se decidirmos subir um lance de escada específico, porque esse é o evento provável que seguirá a realização de nosso desejo, devemos restringir a ação a subir esse lance de escada específico. Se a atenção se desviar, volte à sua tarefa de subir aquele lance de escada, e continue fazendo isso até que a ação imaginária tenha toda a solidez e a nitidez da realidade. A ideia deve ser mantida no campo da apresentação sem nenhum esforço razoável de nossa parte. Devemos, com o mínimo de esforço, permear a mente com o sentimento do desejo realizado. A sonolência facilita a mudança porque favorece a atenção sem esforço, mas não deve ser empurrada para o estado de sono, no qual não seremos mais capazes de controlar os movimentos de nossa atenção, mas um grau moderado de sonolência em que ainda somos capazes para direcionar nossos pensamentos.
A maneira mais eficaz de incorporar um desejo é assumir o sentimento do desejo realizado, e, em um estado relaxado e sonolento, repetir continuamente, como uma canção de ninar, qualquer frase curta que implique a realização do seu desejo, como obrigado, 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 até que a única sensação de gratidão domine a mente. Fale essas palavras como se você se dirigisse a um poder superior por ter feito isso por você. Se, no entanto, buscamos uma projeção consciente em um mundo dimensionalmente maior, devemos manter a ação em andamento até o sono chegar. Experimente na imaginação com toda a nitidez da realidade o que seria experimentado na carne se nós alcançássemos nosso objetivo, e com o tempo o encontraremos na carne como o encontramos em nossa imaginação. Alimente a mente com premissas, isto é, afirmações que se presumem verdadeiras, porque as suposições, embora falsas, se persistirem até que tenham a sensação de realidade, se tornarão realidade. Para uma suposição, todos os meios que promovem sua realização são bons. Influencia o comportamento de todos, inspirando em todos os movimentos, as ações e as palavras que tendem à sua realização. Para entender como o homem molda seu futuro em harmonia com sua suposição, simplesmente experimentando em sua imaginação o que ele experimentaria na realidade se realizasse seu objetivo, devemos saber o que queremos dizer com um mundo dimensionalmente maior, pois é para um mundo dimensionalmente maior que vamos alterar nosso futuro. A observação de um evento antes que ele ocorra implica que o evento é predeterminado do ponto de vista do homem no mundo tridimensional. Portanto, para mudar as condições aqui nas 3 dimensões do espaço, devemos primeiro mudá-las nas 4 dimensões do espaço. O homem não sabe exatamente o que significa um mundo dimensionalmente maior, e, sem dúvida, negaria a existência de um eu dimensionalmente maior. Ele está bastante familiarizado com as 3 dimensões de comprimento, largura e altura e sente que, se houvesse uma 4ª dimensão, deveria ser tão óbvio para ele quanto as dimensões de comprimento, largura e altura. Agora, uma dimensão não é uma linha. É qualquer maneira pela qual uma coisa pode ser medida que é totalmente diferente de todas as outras maneiras. Ou seja, para medir um sólido quadridimensionalmente, simplesmente medimos em qualquer direção, exceto em seu comprimento, largura e altura. Agora, existe outra maneira de medir um objeto que não seja seu comprimento, largura e altura. O tempo mede minha vida sem empregar as 3 dimensões de comprimento, largura e altura. Não existe um objeto instantâneo. Seu aparecimento e desaparecimento são mensuráveis. Isso dura por um determinado período de tempo. Podemos medir sua vida útil sem usar as dimensões de comprimento, largura e altura. O tempo é definitivamente a 4ª maneira de medir um objeto. Quanto mais dimensões um objeto tem, mais substancial e real ele se torna. Uma linha reta que está inteiramente em uma dimensão adquire forma, massa e substância pela adição de dimensões. Que nova qualidade daria o tempo, a 4ª dimensão, que o tornaria tão amplamente superior aos sólidos quanto os sólidos estão para as superfícies e as superfícies estão para as linhas. O tempo é um meio para mudanças na experiência, pois todas as mudanças levam tempo. A nova qualidade é a mutabilidade. Observe que, se dividirmos um sólido, sua seção transversal será uma superfície. Ao dividir uma superfície ao meio, obtemos uma linha, e, ao dividir uma linha, obtemos um ponto. Isso significa que um ponto é apenas uma seção transversal de uma linha, que é, por sua vez, mas através da seção de uma superfície, que é, por sua vez, apenas uma seção transversal de um sólido, que é, por sua vez, levado à sua conclusão lógica, mas através da seção de um objeto quadridimensional. Gostou deste conteúdo? Fica ligado no próximo vídeo que é a continuidade da lição 5. Os vídeos terão uma playlist chamada lição 5.